Olá! Olá! Estamos com mais um Soluções Mulher, com essas mulheres maravilhosas do meu Brasil varonil. É verdade. Fernanda Fernandes, Stephanie Presente. Seixas, Andréia Presente. Oliveira. Oi. Eu, Márcia Costa, com você que está acompanhando pela TV Boas Novas e Rádio Boas Novas, ou pelas mídias sociais do nosso deputado estadual, comandante Dan, tanto Facebook quanto YouTube, você tem aí toda uma possibilidade de acompanhar cada solução, cada programa, solução da semana. Não é isso, meninas? Stephanie Seixas, que está aí totalmente envolvida com o YouTube, com o Facebook, toda aquela explicação, ela é muito explicativa, Explicativa. Stephanie Seixas. É isso aí, Fala, gente. amiga. Soluções Mulher no canal do YouTube, do Facebook, @Comandante Dan para ambos. E aí o bônus é, você não assiste só o Soluções Mulher, você assiste Soluções Plenária, Comunidade, Cenário. uma Jovem. jovem, quem sabe Fernanda faz ao Collor. vivo, gente. YouTube, Facebook. No YouTube tá tudo organizado, planilhado, do primeiro programa ao último programa. Eu falei no programa passado, é uma parte que eu acho legal, que a nossa parte 2, ela é próxima da parte 1, porque tem alguns canais que a gente quer ver o negócio, a tudo gente vê o misturado. vídeo, É. aí para te achar a parte 2, já Verdade. perdeu o Vai na interesse. sorte. A gente tem esse diferencial. Parece que estou vendendo o... Mas Claro. não é. Mas não deixa de ser. Gente, assistam, é muito edificante. @Comandante Dan e você vai ser muito abençoado. É isso. Nós estamos com ela, Andréia Oliveira, minha querida amiga. Bom tê-la aqui. Igualmente, querida, bom ter você aqui pertinho da gente. E esse programa sempre trazendo para a gente crescimento, conhecimento, esclarecimento e todos os momentos da vida, né? E muita diversão. A Andréia está andando muito com o Dan. A Andréia está Eu tô andando muito achando com o nosso também. deputado. Porque a gente Todas acaba nós, né? Todas nós. copiando, né, o que... É só um pouquinho de tempo que Não, a gente ela- conhece agora- também, agora- né? Não, e agora ela está fazendo versinho. Dá uma Então, pegada, não, eu nem uma roda ouso, de assim, porque versinho. Não, o chefe é o mestre. Ele é impressionante. Assim. É isso mesmo. Menina, ele engaja numa palavra e vai embora E desdobrando é quase repentista, versinhos. né? Assim, eu fico impressionada com a Verdade, capacidade verdade. de Eu não tenho criar. essa capacidade, Não, eu claramente. também. Foi por acaso, agora que isso aconteceu. Fernanda Fernandes, É, muito presente. bem desenhada. É. A gente tá tudo na mesma Cabelinho cartela. novo, né? É, Tem que cabelinho descrever Faça aí essa pro pessoal da audiodescrição. rádio. Pois é. Cabelinho curtos. Curtes. Assiste a Fernanda na TV. Estamos pra você aqui, ver. querida. Isso. Queridas de casa, queridos, Da rádio, enfim, da queridos da rádio, mídia TV, social. né, mídias, enfim, estamos para mais um dia de muita reflexão. Hoje promete. Como sempre, Isso. né? E já que Fernanda está dizendo que hoje promete no Soluções Mulher de hoje, a pauta é dela mesma, não é isso, Fernanda Fernandes? Conta aí pra gente essa sua inspiração É. para a gente ter esse bate-papo aqui. Gente, assim, a inspiração, eu vou ser muito franca, tem muito a ver com esse momento que o Brasil está vivendo, né? Que nós estamos passando, que eu espero que seja uma transição rápida, né? Que trata do que é a liberdade de expressão, né? O que diz, o que envolve esse universo da liberdade de expressão que tanta gente tem falado, né? Que tantos têm requerido e outros vedado. Né? E outros manipulados. E outros outros manipulados. E assim vai. E por aí E a vai. gente precisa entender até onde essa manipulação nos atinge, né, Fernanda? Exatamente, exatamente. Sabe, precisamos, e eu digo assim, conversando, né, com a Márcia, eu falei assim, nós precisamos falar sobre isso, porque às vezes eu percebo as pessoas assim muito alheias, muito
parece que estão assim no mundo, sabe? Perfeito. Não é naquela coisa de que não estão percebendo as coisas, e as coisas estão acontecendo ao nosso redor e tá tudo bem. Não, isso não me atinge. Como assim não me atinge? É porque ela não sabe. Ela não É isso entende aí. que ela está sendo atingida. É verdade. Só por isso. A falta de informação Hoje no ou programa a a pessoa vai desinformação. entender que ela é atingida todo o tempo. Isso É mesmo. isso. Vamos então conversar sobre liberdade de expressão, caminho para a escuta, diálogo e respeito. Isso. Mas antes, porém, contudo, todavia, entretanto, vamos a um dos projetos, porque esse programa é um programa que é idealizado, pensado sobre todos esses assuntos que a gente comenta aqui, soluções cenário, soluções comunidade, soluções jovem, mulher, plenária, todos eles são idealizados pela mente do nosso deputado estadual, comandante Dan, e ele aqui nos ajuda com esse projeto a colocar tudo que é vivido dentro do gabinete, dentro do próprio mandato, os projetos aqui, para espelhar para vocês, para mostrar para vocês todo o mandato do nosso deputado estadual, o comandante Dan, a partir dos Soluções de segunda a sexta. Ele tem tudo também registrado, documentado através dos livros, cada etapa, cada ano do mandato, tudo que é feito no mandato, está tudo registrado para todo mundo ter acesso. Não é isso, André? Mostra aí os livros. Então, Vê se dá para pegar um take aí do aqui, livro Josué, será para que gente, para você que aqui está no aí. Chicão, não sei como é que A tá. palavra Será que a que ele gente fala, consegue? legado, né? Os legados. Nós temos aqui Não é? as crônicas Mas de um está aí, ó. parlamentar, Esse, do planejamento à tática Sim. para as melhores práticas, são todas as ações do nosso deputado. E democracia representativa, que esse aqui já está o quê? Na terceira produção, né, Fernanda? Quarta. Já entrando para a quarta. Entrando na Entrando para quarta. a quarta. Então, você imagina a quantidade de conteúdo que esse nosso deputado produz diariamente. Andréia, pega a cartilha. Essa cartilha também ela é extraordinária. importante. É. Essa é uma das mais importantes, eu diria. Uma das bandeiras de trabalho do nosso deputado, que é a municipalização da segurança. Sim, isso Né? aí é um Sim. manual para todo prefeito Vereador, e vereador, secretário, enfim, para os prefeitos e governadores que quiserem tomar como exemplo o que precisa ser feito para o seu município receber recursos. Então, pode falar, irmã. sim, é porque é assim, está escrito aí na cartilha, está escrito aí nessa primeira página aí, na capa da cartilha. É possível, é legal, é necessária a municipalização da segurança. Isso aí. Isso mesmo. Essa é uma bandeira muito, muito forte que todos nós precisamos estar com ela assim erguida. Tá? Sim. Vamos então a mais um projeto Vamos. desse mandato, que é o projeto de oração, onde nós oramos uns pelos outros, e eu aproveito os versículos dedicados aos aniversariantes para orar a palavra. Nós vamos orar o Salmo 23, que é assim... Eu tenho um xodó muito grande por esse salmo, sabia, gente? Porque foi o primeiro salmo que eu, aos 7 anos de idade, memorizei ele todinho, do começo ao fim. Olha. E ele me acompanha, né? Porque, assim, sabe aquela palavra que você... ela fica na tua memória e você fica ali com ela. Às vezes a gente está num momento difícil, não tem acesso rápido à Bíblia, mas a palavra vem, né? Ela ecoa, ela vem trazendo direção, porque um dia você leu, um dia você memorizou. E o Salmo 23 tem muita força nos registros da minha memória. E o Salmo 23, o versículo 6 desse salmo, é que vamos orar. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Amém. Pai, no nome de Jesus, Jesus nosso Salvador e Senhor, Jesus nossa esperança viva, Jesus nossa força, nossa rocha,
Jesus, nós te agradecemos por essa palavra que hoje pode despertar muitos corações que estão se sentindo abandonados, que estão se sentindo à deriva. Tem muita gente agora ouvindo essa palavra, Senhor, sem mais esperança, sem mais ânimo, e que essa palavra nesse momento, que é a tua palavra, tenha um efeito curativo nesse coração, para despertar que a tua bondade, a tua misericórdia, o teu amor nos seguirão, Senhor. Nos seguirão, Jesus. Muita gente nesse momento pode estar se sentindo, Senhor, completamente confusa, sem direção, mas que a tua bondade, que o teu amor possa trazer novamente luz para esse coração, para essa mente, para que consigam retomar o caminho da tua esperança, o caminho da tua segurança. Enche os nossos corações dessa experiência da tua bondade, da tua misericórdia nos acompanhando. Como tu mesmo disseste, Jesus, eu não vou deixá-los. Estarei com vocês todos os dias até o fim. E com isso, Senhor, o Senhor nos acompanha. É a tua bondade, é o teu amor, é a tua misericórdia. Que haja nesse momento essa experiência linda também, Senhor, de saber que viver na tua casa é viver nos teus braços, Senhor. É viver não recluso, não solitário, não isolado. Viver na tua casa é viver como igreja. Senhor, dá-nos essa liberdade de compreender esse estar na tua casa como esse estar em união com teu corpo. E que essa pessoa, se essa pessoa se ausentou, se essa pessoa se isolou, se essa pessoa se excluiu ou foi excluída, que ela consiga retornar à tua igreja, aos teus braços, à tua casa, Senhor. Pai, nós te adoramos, nós te... Assim, as palavras ficam até, no nosso português, um tanto quanto escassas para expressar a profundidade do que tu és e do que tu tens para nós. E nós te louvamos por nos ouvir. Que essa palavra do Salmo 23, que esse versículo específico, 6, consiga trazer ânimo, força, porque é a tua palavra que é espírito e vida. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Se você está se sentindo excluído, isolado, sozinho, que essa bondade, essa misericórdia sejam os antídotos agora para te curar. E que você, se em algum momento viveu em alguma igreja, e por igreja assim, denominação ou comunidade cristã, e ali não se sentiu bem, e foi, ou até viveu algo que te entristeceu e que você saiu, deixa eu te contar, a igreja de Jesus não fica contida só num agrupamento de pessoas. A igreja de Jesus, ela é você, sou eu, somos nós. Então, não fique excluído, não fique separado. Sozinhos, nós ficamos mais vulneráveis. Por isso é que Jesus quer que consigamos congregar na sua igreja. Uma denominação não pode conter, não pode ser, a denominação não contém toda a igreja, contém uma parte dela. Mas onde quer que você esteja, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, ali ele vai estar. Então, una-se ao corpo de Cristo, una-se à igreja de Jesus. Faz esse movimento, a bondade e a misericórdia do Senhor vão te guiar e estão te acompanhando, estão te seguindo. Faz esse caminho. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Para você que está fazendo aniversário hoje, vai aí um texto, esse mesmo texto que acabamos de orar, o nosso deputado estadual, comandante Dan,
nos presenteia aí com essa palavra. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. Não é só parte da minha vida, não, tá? São todos os dias. E viverei na casa do Senhor para sempre. Felicidades. Presentão. Amém. Esse é o maior presente, né? É Essa verdade. bondade, Não é? não é? Alcançando nossas Vamos, vidas todos vamos os então dias. no a nossa conversinha de hoje, que eu estou animada. Vocês estão Vamos, animados? Estou animada. Para vamos você que que está vamos. acompanhando pela rádio, Boas Novas, TV Boas Novas, as mídias sociais, se não dá para acompanhar no horário que é transmitido pela Boas Novas, às 17 horas, hora de Manaus, dá para assistir em outros horários no YouTube. Então, acompanhe. E nessa conversinha sobre liberdade de expressão, e Fernanda colocou de um jeito muito bonito, que é um caminho, né? Um caminho de escuta, um caminho de diálogo, troca e um caminho de respeito. Verdade. Essa mente de Cristo, de Fernanda Fernandes, trouxe para a gente essa possibilidade desse diálogo. Então vamos lá, Andréia Oliveira, Stephanie Seixas, a mãe das gêmeas, a filha de Francisca. Filha de Francisco. Fernanda Fernandes, vamos lá Então, então, vamos, Fernanda, vamos querida. começar a primeira parte Vamos. aí sobre essa liberdade de expressão, essa escuta ativa. Isso, é exatamente isso. Para a gente elucidar essa expressão, uma locução, enfim, uma locução verbal, adverbial, liberdade de expressão. Não quer dizer apenas que liberdade de expressão é só de um lado, ou seja, o direito de falar. Ah, eu tenho o direito de falar. Beleza, você realmente é amparada pela nossa Constituição, você tem essa liberdade, né? Todos temos liberdade. Mas também inclui escutar. Essa escuta ativa, quando a gente fala de escuta ativa, é uma escuta intencional. Gente, essa palavra é muito Márcia Costa, né? Eu ouvi uma pastora lá, não sei de onde, você tem que ser intencional. Eu falei, isso não é a fala dela. Achei já imitativa. É isso. Ou seja, o que é, né, uma escuta intencional? É aquela que você para com a intenção de ouvir aquilo que está sendo colocado. Porque quando a gente para com a intenção de ouvir, é quando a gente vai ter condições de analisar o que está sendo falado, o que está sendo exposto. O que está sendo dito? Será que isso tem um fundo de verdade? Qual é esse fundo de verdade? Gente, até Paulo dizia, olha, não acreditem no que eu estou falando, não. Examinem as Escrituras. Então, quando é que teremos condições de avaliar um discurso? Quando a gente parar intencionalmente para ouvir o que está sendo dito. Ah, mas eu não sei nada do que está sendo dito. Mais É uma oportunidade de aprender, Opa! né, Fernanda? Ou então de investigar se aquilo é ou não é. Não é assim? No jornalismo a gente tem uma... Não, eu tô... A gente Perdão, tem André, fala. uma máxima, vamos dizer assim, Sim. né? Que são os dois lados da história, né? Sim, Você é. nunca... Sim. No jornalismo você nunca pode postar uma informação sem checar o O outro lado da Verdade. questão. Então, assim, às vezes a pessoa vem com tanta determinação para comunicar algo que ela até acredita que é verdade, Fernanda. Isso é verdade. Todo o conhecimento do mundo, o tudo dela, né? Como ela sempre diz que é muito, Sim. o tudo dela é só uma redoma, uma bolinha bem pequenininha, Verdade. fechadinha, que ela Verdade. acredita que seja um todo. É. Mas, assim, a amplitude dessa informação, ela nem consegue Não consegue dimensionar. dimensionar. Então, assim, ela replica, Sim. né, essa comunicação, essa fala com tanta verdade, com Sim. tanta veracidade. ênfase, né? Que até convence quem desconhece do A assunto. gente conhece menos que ela, né? É a veemência da fala, né? Exatamente. É a veemência da fala, né? Isso mesmo. Esse poder de convencimento. Agora, eu queria também pensar um pouquinho sobre dentro dessa possibilidade de escutarmos. Eu trabalho muito com isso. Eu trabalho muito verdade. sobre a importância da escuta, né? A importância da escuta. Não só a escuta do que o outro está falando, não só a escuta do outro, né?
a escuta também do que eu estou vivendo e do que eu estou falando. Eu me escuto? Sim. Essa escuta ativa, ela passa por aí, não é? Sim, com Eu estou me certeza. escutando e a escuta sobre mim fala do quê? Fala que eu tô tentando comunicar algo e eu estou equivocada, não tenho certezas, eu estou falando algo e eu estou cheia de raiva, cheia de indignação. Será que eu consigo me escutar e me perceber? Porque essa escuta passa por essa percepção. Sim. Não é? Eu escuto o outro e de onde eu ouço esse outro falar, qual é o meu estado? Qual é a minha condição para ouvir Sim, aquela pessoa? verdade. Não é? Porque se eu aqui de onde eu estou escutando já estou fragilizada também, já estou debilitada, o que eu vou ouvir, eu vou distorcer. É verdade. Tem muito isso. Márcia, a gente tem a opinião aí de uma colega nossa até de profissão, a Liliana Rodrigues, né? E ela tem um posicionamento sobre isso. Vamos ouvi-la? Vamos lá. A liberdade de expressão é um direito que todo cidadão tem, né? De falar o que pensa, mas ele precisa ser equilibrado. Tudo com moderação, acho que promove um ambiente mais saudável. Então, ter liberdade de expressão não significa poder falar o que quiser. Você precisa ter alguns itens que são valores, como respeito. Então, em relação ao respeito na discussão, é preciso ter, e com muita cautela, prudência no falar. Não se pode falar de qualquer maneira, nem usar termos de baixo calão, nem ofender pessoas, nem tratar com algum tom de preconceito, racismo. Então, a liberdade de expressão ela tem que ter algum cuidado. Então, dentro da legislação, a gente precisa respeitar o outro. E se a gente parte no princípio do amor ao próximo, a gente tem que saber lidar também com isso. As pessoas são diferentes, têm opiniões diferentes, e a gente pode sentar e discutir de maneira mais calma, mais saudável. Embora eu tenha que respeitar pontos de vista diferentes, eu preciso saber até onde eu estou ultrapassando o limite que não estou aceitando, e eu também preciso saber administrar o quanto o outro pode ter razão, e eu não estou pensando da mesma maneira, e aí eu estou invadindo o espaço dele. A boa concordância, a boa negociação e o bom diálogo é sempre o melhor caminho. Então, vamos escolher fazer isso de maneira saudável e com respeito. Perfeito. Tá vendo? A Liliana coloca de um jeito que só para mim, só linka tudo que nós estamos Sim, aqui sim. buscando pensar, né? Verdade. Porque quando eu, antes de passar para ela, eu disse, se eu consigo entender que a escuta não significa a escuta dentro da liberdade de expressão, tá bom? Se eu considero que a escuta não é só o que ouço do outro, mas também o que escuto de mim mesmo. Eu acho que aí a gente consegue uma qualidade no ouvir, no escutar, que vai só promover, sabe, e como Fernanda Fernandes colocou no nosso caminho aqui, só vai promover o ato de falar em uma ponte de conexão correta e de compreensão. Verdade. Eu acho belíssimo esse assunto, viu, gente? Eu acho um assunto que dá pano para manga, assim, Verdade. direto, É porque verdade. é uma grande bênção poder falar isso. Por exemplo, quando eu estou em algum momento discordando, Stephanie trabalha muito com mídias, né, e tal, e aí ela se depara às vezes com alguns comentários lá no Facebook do comandante, enfim, e no Instagram, e são comentários muitas vezes que estão assim, até fora de contexto, né? E às vezes não, às vezes estão dentro do contexto, mas a pessoa ela está ali, ela tá ali angustiada, ela está ali chateada com algumas coisas, e ela fala e ela acredita que aquilo que ela está falando é legítimo. Entretanto, é preciso entender que a minha escuta com qualidade, quando eu me percebo e percebo como eu estou falando e percebo como é que o ouvir o outro tem muito a ver de como é que eu estou, eu percebo que assim a direção desse caminho, que é o caminho da liberdade de expressão, ele vai se tornando ou pior quando eu me fecho para essa consideração, para essa compreensão, ou ele se torna cada vez mais fluido, cada vez mais numa crescente.
Stephanie, compartilhamento. é por aí? Né? Assim, às vezes quando você se depara ali com com alguns comentários desafiadores, é por aí? É muito por aí. E a pessoa, ela está lá, geralmente, reclamando ou questionando alguma frustração que às vezes não é nem da parte do comandante Dan. Outra vez foi, eu tenho até um exemplo muito claro, que ele sugeriu em plenária uma alteração do concurso aqui que ia beneficiar os que estavam lutando para entrar. E aí eles entenderam que não. Entenderam o contrário. E aí foram lá e a gente foi responder. E essa resposta, eles pegaram para dizer, tá vendo aqui, ó, ele está afirmando que não vai ser, que não sei o quê, e gerou um grande... O comandante teve que chamar essas pessoas. E aí é que você disse, quando elas não estavam dispostas a entender na rede social. Mas quando ele chamou... fazer a escuta ativa. Aí, quando eles vieram, que eles já vieram com a mente um pouco mais limpa, ou, sei lá, uma esperança, porque o comandante chamou. E aí ele falou a mesma coisa que ele falou na plenária, no comentário, falou para eles. E aí eles entenderam claramente, porque eles estavam dispostos a entender, dispostos a escutar. Isso aí. Então, imagina, Por isso falou, que... né? Sim. Por isso que, olha só, por isso que a gente está aqui batendo nessa tecla, que para a escuta ativa ela acontecer, é preciso que eu aprenda que não é escuta ativa só ouvir o outro. É também me ouvir. Eu já estou indignada, eu já estou me sentindo injustiçada, eu já estou me sentindo revoltada, e o quanto que essa minha a vivência, essa minha experiência com a revolta que estou vivendo, com a injustiça que acredito que estou vivendo, compromete a qualidade da escuta do outro, que eu escuto do outro, a minha escuta do outro. Faz sentido, Andréia? Faz. A gente vai continuar com essa conversa aqui no Facebook e no YouTube, mas na TV e no rádio a gente precisa agora entrar com o intervalo. Essa questão que a Stephanie colocou, a gente tem abordado aqui, ela assim, talvez esteja na mente de algumas pessoas que ela só é voltada para o trabalho. O universo. Né? Para essa questão de... Não é verdade. Para tudo. É para tudo. Isso é para uma relação mãe-filha, colega, marido, mulher, com certeza. Irmãs, colegas de trabalho, sim, né? Sim. Aquela relação da igreja que a gente precisa conversar às vezes com a nossa líder, e a líder não consegue ouvir, ou eu sou a líder, não consigo até pregar fazer mesmo, né? essa escuta, assim, perceber esse ambiente. Então, em tudo ela vai se aplicar. Olha, uma coisa que, já interrompendo aí, mas pegando, só para não, porque passou aqui, me deu um insight, essa questão de você se ouvir para poder ouvir o outro. Muito do que a gente, inclusive, fala deve obrigatoriamente passar por isso também. Eu preciso fazer esse cheque. Qual é a minha bagagem de informações? O que eu tenho de informações? Como é que está o meu emocional? Comunicação, gente, passa por tudo isso. Comunicação não é só abrir a boca e falar. Nós não somos fragmentados. O que eu comunico, bom, a palavra já diz, né? Que aquilo do que está cheio o coração que sai da boca, é o que sai da boca. O que a boca fala. É o que a boca fala. Então, tudo isso também... Fernanda, e também tem um efeito contrário. A própria palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio e a boca alimenta o coração também do que ela fala. Exatamente. Entra para o coração aquilo que a gente fala. É verdade. Inclusive mudando, direcionando os nossos caminhos. Então, essa questão de falar e de ouvir, ela obrigatoriamente, primariamente, eu diria, tem que passar por mim. Eu vou discursar? Eu vou fazer um discurso, eu vou dar uma palestra, ou eu vou defender uma ideologia. Tudo tem que passar por mim. Quem é que vai me ouvir? Quem são as pessoas que vão me ouvir? Eu vou preparar, veja como é que acontece o processo da comunicação, e aqui a gente está falando de liberdade de expressão, que tudo tem a ver. Quando eu faço uma palestra, dou uma palestra, enfim, vou defender um ponto de vista, vou fazer um discurso, eu primeiramente preciso saber quem é o meu público. Eu vou fazer a palestra, veja, muita gente faz isso, gente. Sem conhecer quem
vai ouvir. Ou quem vai ouvir, ou intencionalmente quem vai ouvir. Porque quer gerar um convencimento naquela pessoa. Fernanda, a gente está voltando agora do nosso intervalo, né? Na rádio, na TV Boas Novas. E o assunto, assim, está fervilhando. Então, você que tá acompanhando aí o Soluções de Mulher, que está com a gente pelas redes sociais, do nosso deputado estadual, comandante Dan, estava aí ouvindo o fluir da conversa, e você que está agora voltando com a gente da Boas Novas, Rádio e TV, eu sou Márcia Costa, e no Soluções de Mulher de hoje, Fernanda Fernandes, com a sua pauta sensacional, Stephanie Seixas, Andréia Oliveira, e estamos falando de liberdade de expressão, que na verdade é um caminho para escuta, diálogo e respeito. E nesse momento, fechamos aí essa escuta ativa. Mais uma vez, com assim, a ideia da Fernanda é propor que essa escuta ela se transforme em um ato de falar, aliás, essa escuta transforme o ato de falar, não só meramente num ato de falar, mas transforme esse ato em uma ponte de conexão e transformação entre as pessoas. Verdade. E essa escuta precisa ser ativa quando ela é diferente de só entender o que eu ouço do outro, mas também o que eu escuto de mim mesma, né? E Muito compreenda, ao me escutar, como é que está o meu estado, Verdade. como é que eu estou naquele momento em que estou escutando, para que eu não bloqueie a fluidez daquela escuta. Como Stephanie deu exemplo, o Dan na plenária fala algo e quem ouviu, do jeito que ouviu e como estava quando ouviu, conseguiu distorcer, conseguiu trazer uma outra direção para uma fala que não foi a que ele se propôs a dizer. E aí, Andréia, quando você fala que isso é para a vida, isso é para o viver, fala que isso é para o contexto familiar, o contexto das amizades, o contexto até da espiritualidade. Eu fiquei pensando que, assim, eu gosto muito, quando eu sou convidada a pregar a palavra de Jesus, eu costumo fazer algo. Eu costumo levar aquilo que tem sido alimento naquele momento para a minha vida. Então, eu costumo até dizer assim, olha, do pão que eu estou comendo, eu quero partir e dar para vocês a metade aqui, porque está bom demais. Está me enriquecendo, está me fortalecendo, está me abençoando. Eu quero dividir aqui com vocês. Por quê? Porque naquele momento eu entendo que ao ouvir a palavra que me alimenta, eu imagino que essa palavra, imagino não, eu creio, porque Jesus quem disse ali em João 6, que as palavras dele são espírito e vida. Vida, verdade. Não é? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, Jesus, ele fala isso. Então, eu gosto muito dessa experiência. E escutar é isso. Passa por mim, passa pelo outro. E às vezes, Fernanda Fernandes, a gente escuta o comportamento também. Com certeza. Sim. Aquele adolescente que não consegue falar da sua revolta, Verdade. mas ele se comporta de um jeito que expõe a sua revolta, expõe a sua frustração, expõe as suas confusões. Esse adolescente também está falando, Andréia, Fernanda e Stephanie, com o seu comportamento. Sim. Essa é uma capacidade, essa leitura, a gente precisa entender que nós temos alguns tipos de linguagem. Temos a falada, temos a escrita e também temos essa simbólica, ou sei lá, visual, né? Que é essa do comportamento. Não é? A pessoa se comporta, por exemplo, a questão da expressão facial, a expressão corporal, tudo isso é formato de linguagem. Né? E às vezes ela mostra algo que a fala não mostra. Que né? a fala ele não consegue dizer. Exatamente. E você, pela observação, você vê a inquietude, a impaciência, né, sobre aquele momento. É verdade. Esse nosso Agora aí ponto, entra...
Sim, Mana, pode falar. Sim, é isso que eu ia Tá, então colocar. pode, por Eu acho favor. que está ótimo, né? Esse caminho que a gente trilhou ficou ótimo para esse papel do diálogo na construção dessas pontes, Isso, né? verdade. O quanto que eu consigo compreender que aquele comportamento ele pode não estar ali sendo traduzido na forma de uma fala, verbalizado, mas ele pode estar ali surgindo como um apelo do tipo me ajuda, né? E muitas vezes eu não sei falar me ajuda, mas o meu comportamento está dizendo isso. É verdade, com O meu certeza. comportamento. E aí é que é uma ponte, né, Fernanda? Sim, se torna. Veja, que a gente começa da escuta, né, que favorece que forma essa ponte para a compreensão e o diálogo. Né? O diálogo é exatamente isso, ele é alimentado por essa escuta, isso que você já sabe. Né? Que ficou muito bem exemplificado e expressado, enfim. O diálogo ele é fundamental. O diálogo, nessa questão de diálogo, o que é o diálogo? É uma troca. É uma troca com respeito. É uma troca com inteligência. Né? Há essa exigência, é claro. Eu sou uma pessoa dialogativa. Sempre dialogativa, adoro diálogos, claro que não. Mas, quando é intencional, aí sim. Aí você tem Porque que se esforçar. ele pode ser uma ferramenta, né, Fernanda, como você mesma colocou para a gente aqui, para mediar diferenças, sim, sim. mediar conflitos, não Sim, é? E me verdade. fazer capaz de entender que de onde eu estou vendo a coisa, eu preciso ter a maturidade para perceber que de onde estou te ouvindo, eu tenho as minhas construções. Isso. Eu tenho a minha forma de ser no mundo. É aquela história do 6 e do 9, lembram disso? isso. Que a gente fez aqui? Com certeza. Se eu colocar um 6 aqui, um 6 em que, na minha visão, eu vejo um 6, vocês vão ver o que aí? Um 9. Daí. Um 9. Um 9. E aí, se eu trocar, eu coloco o 9 na minha visão, mas vocês vão ver 6. Essa é uma dinâmica maravilhosa que eu convido a todo mundo fazer nas suas igrejas, nas suas escolas, na sua família, porque mostra a capacidade da gente e a maturidade da gente, Fernanda, no uso do diálogo como essa ferramenta para mediar diferenças, conflitos, que de onde eu estou vendo e de onde você vê, a gente pode estar vendo a mesma coisa, ser legítimos para os dois lados, Sim. mas cada um vai ter uma visão O seu ponto de vista. que não é nem certa, nem errada, nem bonito, nem feio, é de onde ali está sendo compreendido. Faz sentido? Sim. E exercitar esse diálogo, eu quero. É uma arte, Testemunho, né? meu testemunho. Pera lá, que Vai, ainda não vai. deitou com a língua coçando aqui para dar esse Pois testemunho. Pode ter um programa e eu não ter um testemunho desse, até pecado. Eu, com a Laura, Rodrigo e companhia, ontem no carro, e aí tem dia que elas são especialmente chatas, que eu não vou esconder, né? Elas estão especialmente assim, elas dizem, hoje eu vou tirar o dia para tirar a mamãe do sério, que hoje em dia a mamãe acha que não foi tão legal, aí eu vou somar. Entendeu? Vou deixar logo. E aí no carro começa aquela besteira, jogou o negócio. E agora ela já sabe, mãe, ela fazendo não sei o quê. E o meu diálogo tava assim. Intriga. Aí uma jogou chupeta. Cadê a chupeta? E eu procurando. E ela, eu quero a chupeta. Eu disse, você vai ficar sem chupeta porque jogou. Acabou o diálogo. Aí o Rodrigo, um show, meia hora de choro, o eco no carro. Rodrigo, filha, a chupeta. Aí foi contar a história da chupeta. Pronto, a menina acalmou, fomos no caminho de 1 hora. Eu falei, o diálogo foi a ponte. Porque eu não quis ter diálogo algum. E pronto, ela entendeu com 2 anos de idade que a chupeta ia vir não sei do quê. Nem eu entendi a história, que eu não estava ativa, nem receptiva, nem nada. A Laura de 2 anos estava, a Stephanie de 18 não estava tão receptiva. Mas é nas coisas simples, como a André disse, no dia a dia. E né? essa situação, ela propicia-se dentro do lar, né? Vamos dizer, para quem tem os pais idosos, no meu caso, né? Às vezes o pai quer algo, a mãe quer algo, mas ela não vai te pedir.
de cara. Minha filha, não, ele vai sugerir uma conversa. E aí vocês, eu já sei o que ele quer. A mesma coisa para o filho da gente, né? Verdade. Às vezes o filho já na fase de quase adulto, sabe que a mãe está cansada, estressada, não quer pedir aquilo abertamente, mas é uma necessidade dele. E aí esse diálogo, essa percepção, essa escuta intencional, né, tão Sim. especial, ela vai gerar essa paz, essa compreensão. A compreensão favorece. Uma coisa que eu penso que a gente precisa também aqui, a Márcia falou assim, não tem certo nem o errado, porque os pontos de vista são diferentes, né? São diferentes. Existe todo um contexto, né? A forma como eu enxergo determinada coisa depende dos princípios em que eu fui criada, né? Daquilo que eu creio. Beleza. Sabe, o que a gente, o que eu gostaria, que a ideia é de fazer as pessoas entenderem, ou até para nós mesmos, é que nessa questão do diálogo, eu posso aprender. Com certeza. Eu posso aprender. E vai ter alguma lição que eu vou tirar. Beleza, mas se não tiver, fique calada. Exato. Gente, o silêncio... olha, pensa numa coisa maravilhosa. Que É o outra silêncio. forma de dialogar. É outra forma de dialogar. Fique em silêncio. Se aquilo não te conflito, cabe, se aquilo não... Né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, se não te convém, se não é conveniente para os teus princípios, fique calada. Sabe, tem uma coisa, Fernanda, Andréia, Stephanie, você que está em casa acompanhando a gente, tem uma coisa que eu trabalho muito na minha clínica, que é esse exercício de você aprender sobre você mesmo, que é um desafio, porque muita gente acha que conhece todo mundo e nem se conhece. É verdade. Né? Tem aquela frase na ponta da língua, eu te conheço, mas e eu me conheço? Verdade. E aí eu acho, porque assim, no momento em que a gente aprende, começa a mergulhar, isso não é um convite ao egoísmo não, tá, gente? Ao narcisismo, nada disso. Estou falando de autoconhecimento, onde eu conheço os meus pontos a serem trabalhados, os meus pontos fortes. E aí o que acontece? Eu sei sobre mim, eu aprendo sobre mim, esse mergulho dentro de mim. Vejo que, nossa, eu por exemplo, não sei discordar. E uma das coisas que a gente aprende quando a gente se conhece é essa maturidade sobre aprender a discordar. Com respeito. Muito bom. Aprender a discordar com maturidade, com sabedoria. E, às vezes, a linguagem usada na hora do caminho em que eu estou aprendendo a discordar é o silêncio. Um bom e maravilhoso silenciar. Eu concordo. E olha, gente, abrindo aqui um parênteses, tenho a grata satisfação de dizer que teremos uma participação muito significativa para mim. Anfrísio Fernandes Neto, meu irmão, que mora em Belém do Pará. Olha que legal. Ele também tem a sua opinião a respeito do liberdade de expressão. Vamos ouvi-lo. Liberdade de expressão é um direito que todo cidadão tem. Todos nós temos essa capacidade de exprimir aquilo que nós pensamos. Porém, devemos respeitar também aos próximos. Eu não posso emitir uma opinião e dela sair calúnia, difamação. Eu devo sim ter esse cuidado. Então é uma relação que está intrinsecamente relacionada com respeito nas discussões. Eu não posso, de alguma forma, querer impor aquilo que eu estou falando como uma verdade absoluta, né? Nós sabemos que não existe uma verdade absoluta. A minha visão de mundo é diferente da visão de mundo do outro. Então, nós temos que entendê-la, nós devemos, sim, ouvir, né? E aquilo que for de bom daquela opinião, nós devemos guardar. E aquilo que não for, nós devemos descartar. Mas sempre no respeito, na urbanidade,
entre pessoas, entre cidadãos. Olha, meu amor. Olha, esse Muita Anfrizinho saudade, né? assim, e perdão por colocar no diminutivo, mas Não, é é assim que a porque gente chama a ele. convivência, É assim a mesmo. convivência com o Fernando Fernandes É acho que isso me mesmo. autoriza. Com É certeza. porque enquanto o Anfrizinho falava, eu me lembrava, por exemplo, de que quando Paulo chegou em uma determinada cidade e que tinham vários ídolos na cidade. E Paulo entra, caminha, e lá ele tinha uma possibilidade das pessoas conversarem, dialogarem naquela cidade. E aí, Paulo chega e ele não vai detonar os ídolos que aquela cidade tinha, ele não detona, ele não desrespeita nada nem ninguém. Inclusive, ele fala: olha, eu percebi que vocês têm muitos deuses, etc. Só que aí eu percebi também que tem ali um espaço ali para um Deus desconhecido. E eu acho apropriado apresentar para vocês, porque eu conheço esse Esse espaço Deus. aqui vazio, quero apresentar para vocês. Quer dizer, olha que coisa bonita. Olha que Sábia. maneira bonita Verdade. desse papel do diálogo na construção de pontes. Paulo Verdade. vem com um diálogo onde ele não ofende ninguém, ele não desrespeita ninguém, ele não vem com a verdade dele absoluta, como o Anfrizinho coloca e quer deixar a goela abaixo das pessoas. Não, Paulo traz ali uma possibilidade das pessoas entenderem que o que é que eu estou vivendo aqui, o que é que significa para a gente todos esses deuses, enfim. E aí Paulo vem e apresenta Jesus, nosso Salvador, o plano da salvação. Não Verdade. desvalorizou nada nem ninguém, não ofendeu nada nem verdade. ninguém, mas apresentou uma forma de discordar deles com elegância, maturidade, Isso mesmo. postura. Eu acho que eu tenho sentido falta disso, sabe? As pessoas querem fazer com que aquilo que elas acreditam seja assim algo que seja aceito a qualquer preço, sabe? Seja aceito, e que se você não aceita o que ela está ali colocando, ela fica, não sabe lidar com aquela frustração da discordância, Verdade, e ela fica verdade. indignada, ela parte para uma rota de não dar raiva como força, não dar raiva como potência, mas aí ela imprime numa linguagem uma raiva tóxica, de ódio, uma linguagem de ódio, um Verdade. vocabulário de ódio, É verdade. sabe? É verdade. É um vocabulário ofensivo. E é Agressivo. preciso visitar esse lugar, não é isso, meninas? A Com gente, certeza. essa é uma tendência mundial, assim, a gente que Sim. estuda a comunicação, a gente percebe que é o que chama de polarização, né? Sim, Ou é sim. num extremo ou no outro, não Sim. tem nada aqui no meio, só aqui. Sim, E sim. isso é para tudo, é para política, é para religião, é para sua Sim, opinião, com é para o modo de certeza. viver, de vestir, Com certeza. até de ajeitar o cabelo. Não, o cabelo se não foi exatamente todo dia daquela forma, não presta. Não tá E certo. cabelo tem vida própria, a gente sabe disso, que a Né? mulher sabe que Cabelo tem cabelo vida própria. tem vida própria. É. Então, assim, essa polarização, ela deixa todo mundo num extremo absoluto. É verdade. E a gente não precisa viver dessa forma. O que Paulo, esse exemplo que a Márcia deu, fala que, peraí, ó, tem outra situação aqui, deixa eu contar para vocês, escutem, deixa eu falar. E ele usa de todos os mecanismos que é a linguagem, a fala, a comunicação, propicia e Exatamente. alcança o público-alvo, né, o destino que ele E as quer. pessoas hoje em dia, ainda existe Márcias da vida que consegue discordar de forma elegante, sem ofender, enfim. E muita gente não está acostumado. A pessoa discordou ou então ela fica mais passiva e ela diz: "Não, ela é sonsa, ela não está. Então, a pessoa está ok, eu entendo, não Na concordo, verdade, está tudo bem, né? ela entendeu esse modo de isso, viver, sim. ela está vivendo nesse automático, É. sem saber que a vida não é assim. Já está normal todo mundo se É guerrear nas exatamente palavras, isso, que né? encontra-se alguém, a pessoa, não, ela está com falsidade, ela é sonsa, ela está se fazendo, está querendo me irritar. Eu já usei essa palavra, está querendo me irritar. a É pessoa porque, fala. Stephanie, como a Fernanda bem colocou no nosso planinho aqui de diálogo aqui, é que no diálogo não há vencedores ou vencidos. É verdade. E a gente precisa precisa aprender entender isso. É verdade. A gente só quer
sair da história como vencedor, ou calma. E muitas vezes até o silêncio no discordar, e eu recuar, ou eu aprender a saber discordar com elegância, já me torna vencedor. É verdade. O vencido, como é que eu entendo vencido e vencedor? Né? E eu preciso entender que nessa proposta de dialogar não há esse espaço nesses extremos. Né? Há, sim, uma oportunidade de a gente encontrar um caminho em que a gente consiga criar ali um laço respeitoso, digno, de entendimento. Por exemplo, quantas vezes a gente, como mãe, já não viu os filhos brigando entre eles? Eles brigam entre eles. Né? Isso aqui é meu, isso aqui é meu. Não, você só... Aí depois, daqui a pouquinho, eles não conseguem encontrar um caminho ali, um quer sair como vencedor do outro, aí já chama a mãe para a batalha. Ô mãe, você gosta mais dele do que de mim. Stephanie vê isso todo dia. Isso mesmo. Faz a Por quê? Porque quer sair num espaço, num lugar. Então, o que acontece? Aí quem é o mais maduro da história, Verdade. vai saber com maturidade, responsabilidade, entender assim, olha, aqui a gente só vai continuar na rota de colisão. E eu sempre digo isso para os meus pacientes, eu dou esse exemplo. É como numa mesa de ping-pong. Se quer que o jogo acabe, bota a raquete na mesa e diz fim de jogo. Verdade. É isso aí. Pronto, acabou. Tem um ditado popular muito, muito, muito bacana, que eu acho que cabe até agora. Aquele quando dois não querem... Dois não brigam. Não, quando um não quer, dois não brigam. A gente tem 5 minutos, tá? Para terminar o programa? O programa todo. Vamos então ouvir o meu excelentíssimo, já que a gente está encerrando com essa parte aí sobre o respeito como base no exercício dessa liberdade. Fala, meu comandante. Dentro desse contexto, né, que é termos liberdade para nos expressar, eu penso que é disso que nós estamos falando, né? Liberdade ou de se expressar ou se expressar com liberdade. Então, assim, eu entendo alguns preceitos que aprendi ao longo da minha vida. Né? Um deles é que o meu direito se encerra quando começa o direito do outro. E tem um outro que fala das ações no sentido do respaldo legal. Toda ação sua tem que estar respaldada dentro da lei, tem que ser necessária, tem que ser oportuna. Então, a liberdade, né, exercer esse direito de se expressar livremente, precisa necessariamente entender até onde vai o meu direito entendendo o direito do outro. Eu tenho o direito de me expressar, mas eu tenho o direito também de ser, de alguma maneira, contestado ou me expressar sempre entendendo que eu preciso entender o limite legal e entender quando começa o direito do outro. Quando eu transponho esse limite, eu passo a não ter responsabilidade e a me expressar prejudicando os outros. Aí esse direito deve se encerrar. Então, que Deus possa nos orientar para que nós possamos nos expressar com liberdade, mas entendendo qual é o direito das pessoas que são objeto da nossa expressão e sempre entendendo o limite legal de tudo isso para que a gente não possa infringir a lei. Beijo no coração, obrigado a vocês mulheres que participam do nosso mandato. Isso mesmo. É isso. Quando o Dan fala, eu acho que se une muito perfeitamente aquilo, Fernando, que você traz nessa proposta inspiradora desse diálogo, que quando a liberdade de expressão é guiada pelo respeito, pela maturidade, pelo discernimento, ela promove não apenas o saber discordar, a tolerância com o outro para aprender a entender o discordar, mas também solidariedade, Verdade. empatia, Com certeza. harmonia. Sabe por quê, gente? Porque, olha só, nós estamos no tempo de muita intolerância. Exato. Muita. Nós estamos no tempo em que estamos, assim, quase que raivosos.
Mano, eu diria raivosos. Chega à beira disso, né? E aí, se você não concorda comigo, eu te bloqueio, eu te excluo, eu te ofendo. Ei, muita calma nessa hora. Precisamos dar uma olhadinha em como estamos. Estamos muito afetados, estamos muito intolerantes, Donos de estamos si. muito com dificuldade diante das nossas frustrações. Eu não estou conseguindo lidar com as minhas frustrações, eu preciso. Então, tem alguma coisa que está faltando, né, Fernanda? Com E Andréia e certeza. Stephanie. Com Eu sempre certeza. repito aqui: os excessos, eles apontam para uma Por falta. uma falta. Verdade. Antes da Stephanie chamar o Soluções Jovens, eu só queria assim, reforçar essa ideia dessa discussão. Gostei muito do que o comandante falou. Eu preciso respeitar o limite do outro. Fica essa reflexão. O respeito pelo limite do outro. O meu limite termina aonde começa o do outro. Está encaminhando para 1 minuto de programa. Eu vou chamar aqui. Não é mais Soluções Jovens, não. É Soluções Jovens. Vai, Natanael e Débora. Adoro. Muito boa tarde a todos vocês que estão ligados no programa Soluções Mulher. Aqui quem fala é o pastor Natanael Felipe. E eu sou a Débora Pereira e nós temos um convite muito especial para vocês. Amanhã, a partir das 17 horas, nós estaremos aqui no programa Soluções Jovem, na TV e rádio Boas Novas. E também nas nossas redes sociais, YouTube e Facebook. Aguardamos vocês. Foco na missão. Sincronizados são eles. 30 segundos. É só o Márcia. tchau. Olha, meninas, beijo no coração, obrigado pela companhia. Beijo. Fiquem com Jesus. Paz. Tchau.